E uma certa vez eu entendia de que Deus tinha alguma coisa a ver comigo, porque quando minha mãe saía, eu arrumava meus irmãos, eu colocava eles na mesa para almoçar e pedia que eles orassem o Pai Nosso. Né? E o tempo passou. E eu era uma pessoa que gostava muito de lambada. Dançava na escola, meu pai fazia festinhas assim por ali, e ali estava eu dançando lambada. E todo mundo queria dançar comigo porque eu dançava muito bem. E o tempo foi passando, até que um dia eu encontrei com meu futuro esposo. E aí, quando eu encontrei com ele, eu tive uma enfermidade. E nessa enfermidade eu caí na linha, bati minha barriga na linha. E o tempo foi passando, eu comecei a sentir um desconforto. Desconforto esse, eu deitava de bruço e sentia alguma coisa pulsando dentro de mim. Eu chamei a vizinha, que eu tinha vergonha de falar com minha mãe, que ela não conversava comigo. E aí, quando eu falei com a vizinha que isso estava acontecendo, ela chamou a outra vizinha para contar isso. Aí a vizinha disse que nada, isso é normal. Ela perguntou, você já falou com sua mãe, Glória? Eu disse, eu não falei com minha mãe, eu tenho vergonha de falar com ela. Ela disse, então vamos falar agora. E aí chamou minha mãe, Arlinda, olha, está acontecendo isso com Glória. Glória disse que está sentindo umas chuchadas na barriga e a barriga dela está grande, leva ela no médico. Então minha mãe, ela não demorou muito para me levar ao médico. Mas aí ela chegou no médico, a médica não me levou para a sala, já do corredor do hospital, ela disse assim, mãe, leve sua filha para casa, ela está grávida. E aí minha mãe falou assim, como assim, doutora? Minha filha não sai para lugar nenhum, minha filha não tem namorado, como é que ela está grávida? Eu tinha nessa época meus 15 anos já. E aí ela fez, espera aí, daqui a pouco vinha uma outra médica. E aí a médica olhou para mim assim, aí a primeira médica contou a situação para ela. Ela fez assim, ô mãe, leve sua filha para casa, ela está grávida, ela está com 7 meses. Uma falou que estava com 6 e a outra me falou que estava com 7. Ela fez, mas como assim? Ela fez, minha filha não sai para lugar nenhum, ela não tem namorado ainda. E verdade, eu não tinha namorado com 15 anos. E aí ela falou assim, ah mãe, a senhora anda com sua filha 24 horas na sua saia? Aí minha mãe disse assim, não. Aí minha mãe me levou para casa, quando chegou em casa que ela contou a situação para o meu pai. Meu pai ficou super indignado, meu pai disse que ia dar um processo nessa médica. Aí depois alguém conversou com ele, uma colega de trabalho, conversou com ele, disse que não era para ele fazer isso. Aí disse que ia tentar me ajudar. E ela conseguiu mandar essa carta para a doutora Maria Luísa e no mesmo dia eu fui levada ao hospital. E chegando lá, tinha uma equipe de médicos, eram muitos médicos, muitos residentes na época, e todos eles faziam aquele exame que só as mulheres sabem, e eu tinha muita vergonha, muito medo, e eu sentia muita febre com isso. E no mesmo dia eu fui operada. Chegando à tarde, eu ali já operada, eu tirei um tumor de 4,8 kg. Então, era um tumor muito grande. O médico disse que essa cirurgia precisava ser feita com muita rapidez, porque senão eu viria a óbito se demorasse um pouco mais. Sim, a partir desse momento, eu tinha a vizinha que ela era cristã. E ela me convidava muito para ir à igreja, mas eu achava que eu era jovem, não precisava ainda de igreja, mas eu sentia ali no meu coração que eu precisava agora, naquele momento que eu estava com aquela enfermidade, eu precisava buscar Jesus porque Ele iria me curar. E ali eu comecei a ir para a Igreja Batista. E lá na Igreja Batista, meu esposo ele já tinha passado por várias denominações, e inclusive o irmão dele já era da Igreja Adventista e já falava a respeito da prática da Igreja Adventista, da fé, né? Então a gente passou ali alguns anos na Igreja Batista, ele começou ali a falar para as pessoas da fé que ele vivia, mas as pessoas ela não queriam, ela achava que aquilo era
seita. E aí chegou o momento que eu engravidei. Quando eu engravidei, ele falou assim, ele já estava bem firmado na fé adventista. A gente já estava tomando estudo com um casal. O estudo foi Nilton e Holanda, né? Eles iam na minha casa. Nós desistimos de continuar naquela igreja e fomos participar agora na igreja adventista. E assim, a partir daí, a gente não foi mais para a igreja batista e começamos a ir agora para a igreja adventista. E ali, eu estava com minha filha pequenininha, apresentei a Deus ali na igreja adventista. E até hoje, para a honra e glória do nosso Deus, eu continuo nessa fé, pretendo continuar até a volta de Jesus e pretendo nunca desistir dessa fé que Deus assim me mostrou desde quando eu jovenzinha, né? Vi que ali existia um Deus Todo-Poderoso. Quando eu conheci a verdade, me veio um verso muito importante, que eu leio sempre e amo esse verso, que é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Jesus. Está lá em João 14, é um verso lindo que eu gosto para mim e também desejo para vocês que ainda não conhecem Jesus. E eu digo a vocês, você que não conhece Jesus, não perca tempo. Olha para esse mundo, não tem mais nenhuma coisa a oferecer a nenhum de nós. O mundo está chegando ao seu fim e Jesus tem pressa de que você o aceite hoje. Jesus tem pressa de que você aceite. Então venha mais do que depressa, Jesus te ama.